Olha, eu tenho orgulho de falar que eu nunca senti nenhum tipo de preconceito por ser estrangeiro. Eu nunca fui vítima de algum tipo de, de piadinha, né? No começo, meu inglês não era bom, eu dava algumas... uma outra normal piadinha. de estrangeiro, né? Hã? Normal da gente É, ser normal estrangeiro. de ser estrangeiro, alguém vir com piadinha, mas eu nunca ouvi isso, nunca fui vítima disso, eu não posso realmente falar sobre... O que é bastante, assim, claro na cultura americana, que eu vi, que eu, com meus próprios olhos eu senti, é a questão do racismo. Não comigo, mas o racismo no dia a dia do americano. Essa questão do negro e do branco é muito claro que existe uma tensão muito forte ali. Eu cheguei a presenciar, por exemplo, várias brigas dentro do metrô, dentro do subway, dentro do trem, simplesmente porque uma pessoa de uma etnia diferente encostou em um negro num branco ou vice-versa, e eles se quebram por causa de coisas assim. Pô, você encostou em mim, sai para lá, e era incrível. Eu achava bacana que todo mundo no metrô gostava de ler, né? Hoje em dia as pessoas leem no celular, mas na minha época, antes do celular, as pessoas liam jornal. Ou livros. Todo mundo. Parece que era uma espécie de defesa para não ter que olhar para uma outra pessoa, porque eles são muito fechados, não são como nós, que saem conversando. Então eles desenvolveram uma forma tinham desenvolvido uma forma de dobrar o jornal que não abrisse assim para não encostar na pessoa do lado, porque eles são tão essa questão de privacidade, do teu espaço físico é tão sério que se você encostar em alguém Uma ofensa. é uma ofensa. Já pensou? O Cris lá, que gosta de entrar empurrar todo mundo. Aqui no Brasil a gente tem esse costume de encostar nos outros e ninguém está nem aí. Mas lá não, lá é muito sério isso. Ainda mais se você for de uma etnia diferente. Que curitibanos, então, assim. Tipo, muito. Meu espaço assim. Fechado, não... Né? Até eu achava estranho o excuse me, né? Excuse me é dar licença. Eles falavam excuse me a todo momento. Até quando você estava atravessando a rua, você vinha de um lado e vinha do outro, o cara dava 2 metros de distância e já falava excuse me. Parecia que havia um medo de encostar em alguém. Deus, um conflito, Deus me livre, exatamente. Isso era uma tensão que eu sentia. Uma vez um cunhado meu foi visitar a gente, ele morava no Brasil, ele foi visitar-nos lá, e ele entrou no ônibus e sem querer ele encostou numa pessoa de uma outra etnia. Ele levou um soco na cabeça na hora, assim. Mentira! Não estou dizendo que isso aconteça toda hora, mas existe essa tensão racial muito forte. Até hoje é uma coisa muito chata, sabe? Claro que melhorou bastante, né? Já não é mais como era, mas você ainda vê essa tensão, ainda existe. Sim. Se me perguntarem o que é feio nos Estados Unidos, eu vou falar, é isso. Essa questão racial ainda é uma parte legal, feia assim, da cultura deles, que a Deve gente ser não difícil, entende né, muito bem. De lidar, assim. Aqui no no dia a Brasil dia. a gente tem muitas etnias diferentes e é forte também, né, o racismo. Então eu imagino que lá deve ser mais ainda por não ter tanta... Por mais que tem bastante estrangeiro hoje em dia lá, não tem tanta essa mistura, né, de etnias como a gente tem aqui no Brasil e tal. Então, não sei. É estranho. É estranho, porque sendo o melting pot, que é aquilo lá, uma mistura de raças e de etnias, né, não deveria acontecer isso, mas acontece ainda. Eu me lembro de um fato, posso falar? Você está me... Ela é ótima, é muito boa entrevistadora você consegue me puxar as coisas, é muito boa. Muito boa, meu Deus. Não, você pode ficar à vontade, conte, eu quero mais os perrengues, porque eu não ouvi perrengues o suficiente, mas pode... É bom ouvir perrengue, né? Não, uma coisa que me chamou muita atenção foi... Você lembra daquele caso famoso do O.J. Simpson? Sim. Lembra? Sim. O.J. Simpson era um ex-jogador de futebol americano, negro, né? Que assassinou a sua mulher. Né? A mulher era branca. Sim. Tudo bem, para nós não tem nada a ver. Mas isso ganhou a mídia, ganhou os jornais, porque era um branco com um negro, né? Sim. E ele negou que tivesse sido assassinado, mas todo mundo sabia que ele tinha matado. Era algo assim, era claro, ele foi o assassino. Sim. No entanto, ele se saiu bem, ele não foi condenado. Mas no dia do julgamento dele, eu me lembro disso como se fosse no dia do julgamento. Lá, eu estava lá. No dia do julgamento, eu estava trabalhando no banco, lá no Wall Street, estava trabalhando. E as pessoas pretas, olha, assim, é chato falar. Hoje em dia é tão perigoso falar nas coisas.
As pessoas negras se reuniam num canto, separado das brancas, e ficavam torcendo para o O.J. Simpson ser inocentado. Como se estivesse vendo o jogo da Copa do Mundo. Sabe? Os brasileiros ali, os argentinos aqui torcendo para o seu time. Sim. E não aceitavam que você chegasse perto para perguntar. Aí já não é uma questão mais de o que é certo e o que é errado, né? Sim. É uma questão de vou torcer para a pessoa ou da minha raça, da minha etnia, eu vou torcer para ele. E foi isso que eu senti. Eu nunca havia sentido isso, visto isso, com essa intensidade. É difícil, né? Difícil saber lidar. As outras pessoas, os americanos viram aquilo meio que naturalmente, né? Olha, são os negros torcendo para eles mesmos. Eu falei, mas por quê? Né? Ah, mas não pergunte nada, cara. Fica na tua. E, não, eu não. Quem sou eu, né? Fica bem quieto. Mas eu vi eles torcendo, assim... E ele acabou sendo inocentado, mas mais tarde ele acabou se envolvendo com outros crimes, acabou indo preso, provando que realmente era um mau caráter, né? Mas foi muito forte aquilo. Eu fiquei, uau, olha como o negócio é tenso. Né? Levavam uma TV, levaram TV para assistir ali o jogamento do jogo. Yeah! Muito louco. Meu Deus. Eu acho que esse foi um dos julgamentos mais famosos, né? Da história. Um dos. Dos famosos, assim, de gente realmente conhecida, celebridades, Que teve agora o Johnny Depp, que todo mundo tá também, super... O americano gosta dessas coisas, né? Eles assistem como se fosse uma novela, assim. E a vida das pessoas, né? Eu fico impressionada. Tipo assim. aqueles Kardashians, né? Sim, a vida dela. O que elas fazem o dia inteiro, a não ser mostrar a bunda e falar besteira, né? É impressionante. E as pessoas assistem aquilo, como se fosse um BBB, assim. Sim, e participam da vida das pessoas como se realmente como se conhecesse, né? fosse íntimo. Ai, porque ela fez não sei o quê, ela foi não sei onde, ela gosta disso. Como você sabe que ela gosta disso? E o que interessa, né? Mas eles adoram ver aquele movimento, aquelas coisinhas. Coisas culturais, que eles vão vir para cá, eles vão achar estranho a gente também perder tempo... Vamos dar um exemplo aí de uma coisa que possa aparecer. O futebol, talvez, a nossa loucura pelo futebol. Tem bastante espaços, né, ainda na televisão aberta para o futebol, para tudo. Sim. Talvez o carnaval, para eles não tenha muito sentido, aquelas fantasias, talvez achem aquilo brega. Para nós, né? Diferente. Então, é o tipo da coisa que não dá para julgar. Mas essa questão racial vai além da cultura, é uma coisa um pouco pesada, sabe? Sim. Melhorou muito depois, tendo o Obama como presidente. Acho que já foi uma vitória contra o racismo, né? Super legal o que aconteceu lá. Eu acho que eu falo muito com a minha filha e ela me deixa meio a par das mudanças sociais, né? Sim, e eu fico coisas que você não vai ver na internet, que tem que ser falada por alguém que está vivendo aquilo. E é muito legal eu sei, analisando assim, a gente sempre tem aulas, né, de análise de imagem, essas coisas assim, e eu lembro muito que eu tive uma aula que era muito da análise da Michelle Obama. E o início, né, na primeira candidatura lá do Obama, como eles colocavam as imagens dela como se fosse uma mulher forte, mas não no sentido de forte guerreira, como se fosse uma mulher grossa, uma mulher ríspida, uma mulher grosseira, né? Então, é engraçado a gente ver esse lado do outro partido que tinha um candidato branco, impondo como se a imagem da mulher negra fosse algo assim. Então, todos os jornais, você via ela com o cabelo não arrumado, ou com uma maquiagem mais de fim de dia, assim, quando já não tá mais tão certinho, tão bonitinha. E isso fazia muito sentido, assim, né? Na época eles não atacaram diretamente o candidato Obama. Atacaram a possível primeira-dama, né? Então, é engraçado como isso se comprova, né? De tudo que você está falando, isso de o racismo realmente ser muito forte. Muito forte, intenso, ainda existir, né? As gerações mais novas, e eu incluo a minha filha nisso, e aliás eu acho muito legal conversar com ela, porque
elas têm essas questões raciais e de sexo como coisas normais, né? Isso é uma coisa bacana das gerações novas. Sim. Por exemplo, a gente, vou dar um exemplo, minha filha esteve aqui comigo semana passada e nós fomos numa festa de família e foi todo mundo no carro conversando. E estava lá uma prima minha, estava a minha esposa, eles estavam conversando sobre uma decisão que uma pessoa da família tomou de se tornar e de ter um parceiro do mesmo sexo. Foi a irmã da minha esposa que resolveu ter uma parceira feminina, uma mulher. E para nós ali conversando, aquilo era um assunto para conversar. Só que para minha filha, ela achou aquilo estranho a gente estar perdendo tempo conversando sobre aquilo. Por que conversar sobre isso? Em primeiro lugar, é a vida da pessoa. E segundo, qual que é o problema se ela escolheu ter um parceiro do mesmo sexo? Então, ela depois veio comentar comigo, não, papai, me desculpa, eu fiquei calada, mas é que para mim isso não é um issue. Não é uma questão a ser discutida. A gente não devia nem ter começado a falar. Eu respeitei porque vocês estão no país de vocês, isso ainda, vocês são de uma geração mais antiga, que ainda vê isso com desconfiança. Só que para nós, não espere que eu vá comentar sobre isso, porque para mim não tem a menor importância. Sim. Daí caiu a ficha, assim, como é que as gerações mais novas veem essas questões raciais e de gênero. Não é importante, não é uma questão. Sim. Não é para ser discutido. Não vou perder meu tempo com isso. Sim, é super engraçado, entre aspas, obviamente, mas o quanto a gente está vendo essa divergência agora, Copa do Catar e tudo mais, que a gente sabe o tanto de preconceito que eles têm nessas questões de LGBTQIA+, e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que pra gente é um absurdo tudo aquilo que está acontecendo, o cara entrar no estádio com uma abraçadeira, com as cores que representam e é uma questão tão grande. Então, eu acho que a gente já está começando a evoluir nesse ponto, mas ainda existem culturas que são totalmente contra, né? Vivendo né? Sim, são realidades completamente diferentes. Eu acho que a gente aqui no Brasil, e talvez as gerações mais velhas ainda não estejam tão acostumadas, mas a ver e a entender até, porque são muitos termos novos e que a gente ainda está assimilando, mas ao mesmo tempo todos são respeitados, né? Eu acho assim, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a gente obviamente tem muito preconceito, nos Estados Unidos também eu acho que tem muito preconceito, mas a gente está entendendo e respeitando e assimilando isso para nossa realidade. Como uma coisa normal. Como uma coisa normal e no fim das contas, tipo, tem um país e uma região que ainda não teve essa virada de chave, né? Não percebeu que isso é normal.